मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमो राधिका माधवासन् भक्तयशोधीत कृपया श्रीगुरु तन्नतोऽस्मि। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्तावीणा अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्।
श्यामलवे छटामन्दे कृतन्द्रे वरं चक्रं जातगुरुजिषं पट्टं वरसस्यां वृन्दारणनिवासमिन्द्रसद्धामविदामोदरं राधास्कन्दनिवेशोज्जलभुजं ध्यायं सुधामोदरं वंशे विभूषितपरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारणबिम्बपरादृष्टात् पुरनन्दो सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतप्तं किमपि अहं न जाने तवैवास्मि न जीवामि तया विना एते लिङ्गाय अङ्गनयामि चरणाम्बिके सिरूपमञ्जरिकरारिचितपादपद्मं वशम्नभुजार्पितमस्तकाय मामुदगणगौरीपदारविन्दं सर्वयामि सनमैस्तव चेतुकरेस्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of mine. Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and Param Puja Prapuja Charan Sripad, Shanta Maharaj, Vyasdev Prabhu, and all the senior devotees and all Goswami and Vaishnavis, and present all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés lotos dos meus mestres espirituais, Nitya Pravishtam Vishnupada Stotarashat, Srila Bhaktivedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj, e Nitya Pravishtam Vishnupada Stotarashat, Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Igualmente, ao mesmo tempo, presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lotos, Nitya Pravishtam Vishnupada Stotarashat, Srila Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshidhara Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, todos os Vaishnavas e Vaishnavis, Param
para Pujicharana Parampujyapada Shripada Bhaktivedanta Shripada Shanta Maharaj e também a todos vocês presentes aqui, meus reverências. Actually, today is the program, I think, out of schedule because my flight is midnight. I have to go prepare. But devotees are so very eager and to engage me, to serve Guru and Vaishnava and to speak Harikatha. Então hoje é um programa assim, não estava assim muito previsto, né? Porque hoje vou pegar um voo à meia-noite, mas os devotos estão muito ávidos em me fazer, em me ocupar no serviço aos Vaishnavas, falando Harikatha. Então estamos aqui. When devotee is coming, that means speakers automatically spontaneous energy coming, how to speak more. Porque quando vem os devotos, a plateia surge, aparece para ouvir o Harikatha, automaticamente, espontaneamente vem um desejo muito forte no coração do palestrante para falar mais e mais de Harikatha. Just I remember Gurudev one very nice, beautiful pastime, Srila Nanagoswami pastime, Então vou contar para vocês um passatempo muito bonito de Srila Bhaktivedanta, Srila Gurudev, Srila Narayana Maharaj, Goswami Maharaj, que eu me lembrei aqui agora. You know, every year in our Sanatana Gaudiya Math, Vrindavan, and Disciplines Day of Rupa Goswami Pad, that time 3-4 days, you are celebrating very nice, beautiful celebration. Vocês sabem que todo ano, na ocasião do desaparecimento de Srila Rupa Goswami Pada, no nosso templo, Rupa Sanatana Gaudiya Math em Vrindavan, a gente faz uma celebração de uns 3 dias, várias palestras sobre as glórias de Rupa Goswami. And all the very learned and scholar Panditas and also Vaishnavas used to come to glorify about Rupa Goswami. Nessa ocasião, vários Vaishnavas e Panditas muito elevados, eles vinham até o templo para glorificar Srila Rupa Goswami. So, according to the health of Gurudev, Gurudev come to sit many hours in the Vyasasana. Então, por causa da sua saúde, às vezes Gurudeva não conseguia ficar sentado por muitas horas na Vyasasana. Because Gurudev cannot sit in 3 hours in Vyasasana. Ele não conseguia ficar sentado 3 horas na Vyasasana. So, evening time, our actual Harikatha starts about 4 to 8, 4 p.m. to 8 p.m. E todo dia, né, à noite, o Harikatha começava às 4 da tarde e ia até às 8 da noite. So, Gurudev, servant Madhav Maharaj, is thinking how Gurudev will be sit 4 hours in Vyasasana and this is harmful for your health. Então, o servo de Gurudeva, né, Madhav Maharaj, ficava pensando, como que Gurudeva vai conseguir ficar sentado tanto tempo, né? Isso pode ser prejudicial à saúde dele. Okay. So, Madhav Maharaj, but Gurudev is very eager to come in Sabha and Harikatha. Mas Gurudeva, tinha muita vontade de participar, né, do Sabha, né, que é o Harikatha, aquela assembleia. Then 3:30, at 3 o'clock, Gurudev prepared, put tilak and go to Harikatha. Às 3 da tarde, Gurudeva já se preparava, passava tilaka para ir lá para o Harikatha. Then Gurudev asked his servant, hey, go check how many people came in Harikatha. Aí Gurudeva pedia para o servo dele, vai lá ver quantas pessoas vieram para ouvir o Harikatha. Then Madhav Maharaj told to him, hey, you go. You say, nobody is coming, Gurudev, you come later. Aí Madhav Maharaj falou assim, Gurudeva, ninguém veio ainda, vai só mais tarde para lá. So Gurudev, you can go maybe after 2 hours when many people will come, then we will go. Gurudeva, daqui a umas 2 horas, quando ficar bem cheio de gente, aí você aparece lá. But Gurudev is much eager to go and speak Harikatha. Mas Gurudeva tinha muita vontade de ir, tão ávido, ele estava para ir para falar Harikatha. And Madhav Maharaj is thinking, if Gurudev will go, and in the middle Gurudev cannot come back. Gurudev have to sit 4 hours. Then Gurudev here to disturb. Mas Madhav Maharaj estava pensando, mas se Gurudeva for, ele não vai assim sair no meio do Harikatha, ele vai acabar ficando sentado por 4 horas. Isso vai ser ruim para a saúde dele. Gurudev cannot sleep whole night. If Gurudev 5 or 4 hours sit in the Vyasasana, then night time Gurudev come to sleep.
disturb his mind. Ele estava pensando, porque se Gurudeva ficar sentado 4 horas seguidas no Harikatha, isso vai ser ruim para ele, que tanto que à noite ele não vai conseguir dormir. So Gurudev told that his servant, hey, you go and come back, tell Gurudev nobody is coming. So you can go and after 2 hours. Então, o servo dele, ele falou assim para Gurudeva, ó, Gurudeva não tem ninguém lá, você apareça só depois de 2 horas. Then servant he came to Sanatana. After that time 4 o'clock, not so many people came. Another servant? Not another person. Madhavara is not coming. He sent to another servant. Gurudeva or Madhavara sent? Madhav Maharaj said to another brahmachari, and go and how many people are. But Madhav Maharaj told to him, brahmachari, you give the message to Gurudev, dear Gurudev, not many people coming. Então, o Padre Madhav Maharaj enviou uma pessoa, um devoto, um servo, para ir lá no salão ver quantas pessoas tinham no templo para o Harikatha. Aí, mas ele falou assim para ele, ó, mas quando você for dar notícia para Gurudeva de quantas pessoas estavam lá, você fala para Gurudeva que não tinha muita gente, que é para Gurudeva só mais tarde. Actually, this is 4 o'clock and very hot of India at that time, and 4 p.m. So not many people coming also. Realmente, como naquela época na Índia estava muito quente, 4 da tarde não tinha ainda muita gente para ouvir o Harikatha. Then brahmachari he came and told Gurudev, or not many, only 3-4 people coming. Aí aquele brahmachari veio e falou assim para Gurudeva, Gurudeva, realmente só tem umas 3 ou 4 pessoas lá. But Gurudev very eager, put tilak and he put everything green and he wants to go. Mas Gurudeva estava muito assim, com muita vontade de ir, já tinha passado o tilak, tinha ajeitado o turbante, estava assim com vontade de sair. Then after 20 minutes Gurudev told that brahmachari, go. How many people are coming or not? Aí depois de mais 20 minutos, o Gurudeva mandou de novo o brahmachari, vai lá ver quantas pessoas chegaram. Then Madhav Maharaj told that brahmachari, hey, tell Gurudev, not so many people can come. Otherwise Gurudev will go, then Gurudev, health will be, what is called? Harm from him. Mas, ao mesmo tempo, o Padre Madhav Maharaj falou para esse brahmachari, ó, quando você voltar, diz para Gurudeva que não tinha muita gente. Porque se ele for agora e ficar sentado, ele vai ser ruim para a saúde dele. That time again brahmachari after 20 minutes he came and gave story to Gurudev. Not so many people coming. Aí passados mais 20 minutos, então esse devoto voltou, o brahmachari, falou, Gurudeva, não tem muita gente ainda, não chegou muita gente. Then Gurudev told, don't worry, I will go. I will wait for the audience. Gurudeva falou, tá, não se preocupe, não tem problema, eu vou lá e vou ficar sentado esperando pela plateia. Then Gurudev himself, without and his servant, he came down and sits in the Vyasasana. Então Gurudeva veio sozinho, saiu sozinho mesmo, nem sem o servo dele, e foi e se sentou na Vyasasana. That means Gurudev is so much eager to speak the glorification of Rupa Krishna. Isso significa o quê? Que Gurudeva ele tem tanta vontade, tanta avidez em falar as glórias de Rupa Goswami Pada. Because Guru Vaishnava, they are not looking their own health. They are thinking how to speak more and give, and all devotee will take benefit, get benefit. Porque os Guru e Vaishnavas, eles não ficam preocupados ou olhando para a própria saúde deles. Eles querem falar mais e mais e pensando como que mais e mais o Harikatha, e isso também vai beneficiar todos os devotos. Actually, when Gurudev came, then many people also came, and automatically, and Brahma, Shiva, all they also are acting there. Mas, na verdade, quando o Gurudeva chegou lá para o Harikatha, todo mundo apareceu também, inclusive Brahma e Shiva. So, just I remember the Brazil, now it's many devotees, and everywhere I'm looking, and many devotees are coming, and so much enthusiastic to practice devotional service, doing Nam, Sankirtan, Harikatha, and servicing very nicely. Estou vendo agora como no Brasil está cheio de devotos em toda parte. Os devotos estão muito animados em fazer Nama Sankirtana, cantar e servir também muito bem. But in the beginning, when Gurudev came, very few and here, and it's completely banned to Gurudev and his followers. Mas na verdade, no começo, quando o Gurudeva começou a vir aqui, tinham muito poucos devotos. E a ISKCON, ela tinha banido completamente Gurudeva e seus seguidores. And Gurudev first he came in Brazil and staying in Sundarananda Prabhu's house. And Sundarananda Gita, there first.
Então, a primeira vez que Gurudeva veio, ele veio e ficou na casa do Sundarananda Prabhu. And, Mas, desculpa. and that time not many people, only few, maybe 20 or not more than 25, very few. E lá, nessa época, eram muito poucos devotos, tipo 20 ou 25 pessoas estavam lá presentes. And then Gurudev told me, you go Brazil. Aí Gurudeva falou assim pra mim, vai pro Brasil, você vai pro Brasil. Then I came Brazil. Also I came in Sundaram Prabhu's house. His house is become Mahatirtha. E aí eu também fui pra casa do Sundarananda Prabhu. A casa dele era uma Mahatirtha, afinal, né? So, my Ashram Maharaj, that time his name, what is his name? Govinda Bhagwan. Okay. Naquela época, quem veio, né? Vim eu e também Shipadasha Maharaj. O nome dele naquela época era Govinda And that Bhagwan. time very hard to preaching here and there also. Not so easy because no devotees. Sometimes I used to go Lolitananda Prabhu in Brasilia. Staying his house in the farmhouse, very far from the town also. A road also up down. Naquela época era muito difícil pregar aqui, não era fácil ficar indo aqui, ele pregando, porque não tinham muitos devotos. Né? Às vezes, eu ia até mesmo na casa do Lolitananda Prabhu lá em Brasília, mas era muito afastado, um lugar muito afastado, uma zona rural, né? O caminho todo esburacado, então cheio, tinha uma montanha, era muito difícil. Once also we arranged one program in Brasilia, one mandir, what is it called? Gyana Mandir. Gyana Mandir. Uma vez ele arranjou um programa lá em Brasília, no Gyana Mandir. Understand? So I gave 3 days, I gave Harikatha. Então eu dei 3 dias de Harikatha nesse tempo lá. Then one day I gave Harikatha, the Gyanis they will fall down, those devotees will never fall down. Aí eu falei Harikatha assim, eu falei, os Gyanis, eles vão cair, mas os devotos eles nunca vão cair. Just I quoted one verse from Srimad Bhagavatam, Brahmastuti, Gyan and Brahmastuti. E para falar sobre isso, eu citei um verso do chamado Bhagavatam, do Brahma Stuti. Then they become very angry with me. E aí o pessoal de lá ficou muito bravo comigo. They don't know me to come here again. Falaram assim, ó, não precisa mais voltar aqui não. Then I travel here and there and going to, what is it called, Yoga Center. E aí eu comecei a viajar daqui e ali, em vários lugares, fui para muitos centros de yoga. And Kunja Bihari Prabhu, he also drove. Sundaram, he gave one car, red car, and myself and Kunja Bihari Prabhu also travel here and there. And just looking the yellow page, and where is the Yoga Center, and going there. Então, Sundarananda Prabhu forneceu um carro vermelho, e aí eu e Kunja Bihari Prabhu ia dirigindo, e a gente ia viajando pelo Brasil, com as páginas amarelas, a gente via onde eram os centros de yoga. Just I remember this. And traveling many hours to here to São Paulo to going to Brasilia. I think how many hours? 14 hours, 13 to 14 hours. Então a gente ia de carro, né? De carro de São Paulo até Brasília, são umas 13 e 14 horas de viagem. And in this way, in travel here and that time, so very hard to find out the devotee because it's completely banned to us. Then even those who are followers of Narayan Maharaj, they are not allowed to go there also temple. Naquela época era muito difícil pregar, porque era muito difícil de encontrar algum devoto, porque a ISKCON tinha nos banido completamente. Os devotos, os seguidores de Narayan Maharaj não podiam nem entrar no templo da ISKCON. Just I remember in Brasilia, there one devotee, actually he was not initiated to anyone, but he has so much love and affection in Swami Maharaj. So he also did one program. His name was Lakshman. Lakshman, yeah? Então, eu me lembro em Brasília que tinha um devoto, na verdade ele não era iniciado por ninguém, mas ele gostava muito de Swami Maharaj. E ele ajudou nos programas, o nome dele era Lakshman. So Lakshman Prabhu, he also arranged my program in one place. Então Lakshman Prabhu, ele arranjou meus programas lá num certo local. And that day was Ekadashi. E naquele dia era Ekadasi. I remember, here we also went from here São Paulo to Brasilia, I think 14 hours. Here we leave here 4 o'clock, that is arrived. There are 7
7 p.m. Então eu lembro que nesse dia, né, a gente acabou saindo daqui de São Paulo, eram 4 horas da manhã, e chegamos lá em Brasília às 7 da noite. Then Lakshman Prabhu, he arranged, so some devotees came and put some Thakurji, and they also cooked some Ekadasi prasad. E aí esse Lakshman Prabhu, ele arranjou esse programa, né, então tinha alguns devotos, tinha uma deidade, também tinha cozinhado uma praçada de Ekadasi. I remember Lakshman Prabhu and his girlfriend very nicely arranged that program. I Kirtan very nicely, Ekadasi Kirtan. I think about 30 to 40 devotees came. O Lakshman Prabhu e a namorada dele, né, arranjaram um programa tudo bem cuidadinho, fizeram tudo direitinho, tinha uns devotos cantando as canções de Ekadasi Kirtan, e tínhamos mais ou menos uns 30 ou 40 devotos. So Kunja Bihari told me, you speak Harikatha, speak fast. Aí Kunja Bihari Prabhu me falou assim, fala você primeiro, Harikatha. So just I close my eyes, Namam Vishnu Padaya Radhika Vipriyatmane Srimad Bhakti Vedanta Narayana iti namine. Then after 5 minutes I did bandhana. Just I close my eyes. Then I saw nobody there. Então eu, antes de falar Harikatha, eu fechei meus olhos para fazer minhas orações, né, essas preces, e falei na mão Vishnu Padaya, as reverências Shri Narayana Maharaj, né, Gurudeva. E aí depois de uns 2, 5 minutos, quando eu abri o olho das orações, não tinha ninguém mais na minha frente. Even Thakurji also not there. Até mesmo a deidade não estava mais lá. Then what the prasad also they took. A praçada de Ekadasi também tinham levado embora. Then Kunja Bihari Prabhu told me, what happened? Why that nobody? Nobody wanted. Only Lakshman Prabhu and his girlfriend. And myself and Kunja Bihari. What happened? Well, you took the name, you took the bandhana of Narayan Maharaj, then they realize, oh, you are the disciple of Narayan Maharaj. So they don't want to listen from the disciple of Narayan Maharaj. So they took prasad and everything, they finished. Aí eu perguntei assim para o Bihari Prabhu, o que aconteceu? Cadê todo mundo? Cadê os devotos? Cadê a deidade? E aí eles falaram, não, é porque sabe o que acontece? Você falou o nome de Shri Narayana Maharaj, então todo mundo entendeu que você era de seguidor dele, e eles não querem ouvir nenhum seguidor dele, então por isso todos eles foram embora, levaram a deidade e levaram a praçada. This place is Goiânia, it's 2 hours. 2 hours from Brasilia. Yeah. Nearby It's Goiânia. not Brasília. Brasília, reception. Tá, esse local, na verdade, foi Goiânia, que era 2 horas de Brasília. Brasília foi, eu tava lá. Ah, tá, desculpa, no final ficava só lá de não in this way, it's very hard to preach. And here and there. And so slowly we are going to different place, and the senior devotees and Prabhu and also Narayan, all they are helping more and more and more. Then slowly develop the preaching in Brazil. Brazil. Então, naquela ocasião, todo mundo foi embora, ficou só eu, o Kunja Bihari Prabhu, o Lakshman Prabhu, a namorada, né? Todo mundo tinha ido embora. Mas então, pouco a pouco, com a ajuda dos devotos sêniores, como Sundarananda Prabhu, Lalitananda Prabhu, toda a pregação no Brasil ela foi acontecendo pouco a pouco, eles foram ajudando, a gente foi pregando aqui e acolá, e assim, pouco a pouco foi se desenvolvendo. So, Asam Maharaj told me I will not come here, but I will come every year. Mas Shripadasa Maharaj ele não quis mais vir, ele falou, não vou voltar para o Brasil não, mas eu quis vir e vem todo ano. I think he came couple times, few times, but I am coming every year twice also. Shripadasa Maharaj veio mais algumas vezes, umas 2 vezes ou 3, mas eu não, eu venho todo ano, ainda venho 2 vezes por ano. And especially Guru, 2000 last Gurudev program 2010 and 10th January to 17th January, and so that time Gurudev also Vyasa Puja. E também teve o último festival de Vyasa Puja de Gurudeva, Shila Gurudeva aqui no Brasil, que foi de 10 de janeiro a 17 de janeiro de 2010. And Sundarananda Prabhu and other devotees very nicely arrangement the program. Gurudev very pleased, and Gurudev was staying in his house.
Então, Sundarananda Prabhu e vários outros e alguns devotos, eles organizaram esse programa de forma maravilhosa e Srila Gurudev ficou muito satisfeito com eles, inclusive ele ficou hospedado na casa do Sundarananda Prabhu. So, hence it, because in the beginning, not so easy to preach. Por que eu estou falando isso? Porque no começo não era fácil pregar. Because if you want to preach, you have to determine it. And I have to do. Porque se você quiser pregar, você tem que ter uma determinação. Eu tenho que fazer isso. Because your endeavors, then Krishna's mercy will come. Que se você se esforçar, aí você vai obter a misericórdia de Krishna. A Because misericórdia. I inspired in this way when I read the life history of Bhaktivedanta Swami Maharaj. Eu fiquei inspirado foi quando eu li sobre a vida de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Most of the time I'm glorified about him. How do you preach Western country? Na maior parte das vezes eu o glorifico, porque como que ele pregou, né, no Ocidente? He came in Western country and tried to preach 1 year, but very difficult. He could not preach any. Quando ele veio para o Ocidente, para os países ocidentais, ele ficou por 1 ano tentando pregar, mas ele não conseguiu, estava muito difícil. I think first he came in Boston, sir. Então, o primeiro lugar onde ele foi, nos Estados Unidos, foi Boston. And the Indian people who insulted him to say, but he did not take care. Então, e ele até tinha assim, um contato com as pessoas indianas que tinham falado, os indianos disseram que ele podia vir, só que os indianos não cuidaram dele muito bem. Actually, no one helped to him how to preach. Na verdade, ninguém estava ajudando ele a fazer a pregação. And because Western people, they are so much also intoxicated with material. Porque as pessoas ocidentais estão tão assim, né, ocupadas e inebriadas ali com o materialismo. What is pranam mantra this way? Namo Vishnu Padaya Krishna Vestaya Bhutale Sismad Bhakti Vedanta Samini Ti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunnavadi. Nirvisesa and Sunnavadi Paschatade. Not so easy to preach. Então, como o próprio Pranam Mantra dele explica, né, que ele, né, vem exatamente que não era fácil, nem um pouco fácil pregar no Ocidente, né, que está cheio de niilismo, né, e impersonalismo. So last final Krishna arranged. And when he came in New York, they were thinking I return back to Vrindavan. But final Krishna arranged everything for him. Então, no final das contas, quando ele estava em Nova York, ele estava pensando em voltar para Vrindavana. Mas Krishna arranjou tudo para ele, né? Just chanting holy names. But what they are in park? Sanskrit park. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. And there many hippies came. What will? Então ele estava nesse Krishna sent. Ele estava nesse parque lá em Nova York, Thompson Square Park, e aí lá ele começou a cantar esses santos nomes, e aí Krishna enviou vários hippies que começaram a ficar em volta dele. And that time that hippies, then become what? Happy. E aí aqueles hippies se tornaram happy, ficaram muito felizes. Then Simha very quickly spread the Bani, the message of Lord Chaitanya to all who heard the world, especially Western country. E aí Swami Maharaj, de forma muito rápida, ele espalhou a mensagem do Senhor Chaitanya Mahaprabhu em todo, né, o mundo ocidental, especialmente no mundo ocidental. Mahaprabhu himself told, Ama bina Krishna naam prachadite nahi prachadite. Mahaprabhu told, without my mercy no one can preach nonsense. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele disse, sem a minha misericórdia, ninguém consegue pregar o Nama Sankirtana, o cantar da congregação dos santos nomes. You have come here, you are thinking you come here. No, Krishna inspired in your heart for this regard you come in Krishna consciousness. Então você vem até aqui e você pensa, eu fui lá, eu estou vindo aqui. Mas na verdade não. É Krishna que está inspirando o seu coração para você vir para a consciência de Krishna. Is it true? Because many people are going Kormi, Gyani, Yogis, Mayavadis, impartialists, Buddhists. But why you have come in our Krishna consciousness? This is the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. This is the mercy of Divine Radha and Krishna. Então isso é verdade, porque tem muita gente que vai para os Karmis, para os Gyanis, para os Yogis,
para os impersonalistas e budistas, mas vocês estão aqui e vieram para a consciência de Krishna. Na verdade, isso é a misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e misericórdia do casal divino Radha e Krishna. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu himself promised, in this Kali Yuga I will deliver all the living entities from my Nam Sankirtan. Porque o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele prometeu que nesta Kali Yuga eu vou libertar todos os seres vivos através do meu Nama Sankirtan. Pratipite achejata nagaradi gram sarvatra pachar vaive moranam. Mahaprabhu told promise. And one day my name will be praised all over the world. Every town, every city. And people will be chanting my name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele disse, vai chegar um dia em que toda vila, em toda aldeia, em cada cidade, o meu nome vai ser cantado, vai ser entoado. So Rupa Goswami Pad, he fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, Rupa Goswami Pada, ele realmente satisfez os desejos do coração do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. In the same way, natural tradition Vishwanath Bhakti Vedanta Swami Maharaj, he fulfilled desire of his Guru Bhakti Siddhanta Prabhupada. E da mesma forma, Srila Bhakti, dentro da previsão do Pada, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, ele satisfez os desejos do coração do seu Guru, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Because one day in the beginning I told, Bhaktivedanta Prabhupada, he told, Abhay, you go to Western country and preach my mission. Porque lembra, né, que eu contei que no início, né, quando o Srila logo depois ele tomou, né, no início o Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada falou para ele assim, Abhay Babu, você deve ir pregar nos países ocidentais. But that time he was very humble, he was thinking how possible I preach, I am Grihastha and completely absorbed my business. Mas naquela época, né, Abhay Babu, né, estava muito humilde, pensou, como que eu posso pregar, né, alguma coisa, eu sou um grihasta, eu estou tão assim envolvido com os meus negócios. But Krishna is very tricky. Jasanu Nugrinami Hurishe Tadhunai Sari. Krishna says, and if I give mercy to someone, then I will take all his attachments. Mas Krishna, ele é muito, né, esperto, né? Ele fala assim, quando eu dou misericórdia para alguém, eu tiro todos os apegos dessa pessoa. You cannot give up anything. Porque a gente mesmo não consegue abandonar nada. You cannot give up your attachment with your wife, children, wealth, money, house, business. Nothing. Você não consegue abandonar o apego que você tem pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, sua esposa. Você não consegue abandonar esses apegos. But when Krishna will arrange, when Krishna is thinking, I will take everything, all attachment, then we will be completely surrendered to Krishna. Mas Krishna, ele faz os arranjos, né? Ele vai chegar uma hora que ele vai tirar tudo seu, aí você vai acabar se rendendo completamente a Krishna. So it's told in Bhagavad, Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami told this verse, Jasanu Nugrinami Horise Tadhanai Sanai. And when I give mercy to someone, and slowly I will take all his attachments. Por isso, Sukadeva Goswami Pada diz no chamado Bhagavatam, esse verso que Krishna diz, quando eu dou minha misericórdia para alguém, eu pouco a pouco tiro todos os apegos dessa pessoa. For this regard, Bilamangal Thakur, he also composed one verse very nice. Por isso, Srila Bilamangala Thakur, ele compôs um belíssimo verso. Karotu bhiksham pratigihayena. And when Bilamangal Thakur, and he took darshan to Lord. Quando Srila Bilamangala Thakur, ele teve o darshan do Senhor, That time Krishna told Bilamangal, what do you want? aí Krishna perguntou para ele assim, Bilamangala, o que você quer? Then Bilamangal Thakur told, I will give heavy punishment to you. Aí Bilamangala Thakur falou, eu vou punir você, vou punir severamente você. Bilamangal Thakur who told in the verse, yeah, I will give punishment to you. E aí Bilamangala Thakur falou, eu vou castigar você. But what punishment? Que castigo você vai me dar? Perguntou What is my Krishna. fault? Falou, onde que eu errei? O que eu fiz de errado? Then Bilamangal Karotu bhikshum pratigehena. Karotu bhikshum, you made me street beggar. Aí Bilamangala Thakur falou, porque você fez de mim um mendigo. And for this regard I will give heavy punishment. Por isso eu vou ter que te punir por causa disso. Then Krishna told Bilamangal, what punishment you will give to me? Aí Krishna perguntou, Bilamangala, que tipo de punição você vai me dar? Then Krishna told, I will put you in one dungeon, Andhakaraga dungeon.
Então aí a Bebê Lamanga falou, eu vou te botar numa masmorra, sabe? Como se fosse um lugar muito escuro, uma prisão escura. Then Krishna told, where is that dungeon? E aí Krishna perguntou, mas onde que é essa masmorra? Then Vilamangal Thakur, my heart. Aí Bebê Lamanga Thakur falou, é o meu coração. I will never release my heart. E eu nunca vou te libertar, deixar você escapar do meu coração. Satantare OP, millions but I will not release from my heart. Vasati mama hidaya karagari. Por milhões e milhões de nascimentos, eu nunca vou deixar você sair do meu coração. My heart is as like jail, prison, and you will stay in there and never go out from my heart. O meu coração é como uma cadeia, então você fica no meu coração e nunca sai do meu coração. So in this way we see in our previous acharyas, Guru Vaishnava, how they preach all over the world and especially Chaitanya Mahaprabhu's Nam Sankirtan. Então a gente vê como, né, como os nossos gurus, nossos acharyas, nossos mestres, eles pregam no mundo inteiro a missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Because in this Kali Yuga there are no any other process to attain to Lord, only one process, Nam Sankirtan. Eles pregam a mensagem do canto congregacional dos Santos Nomes de Deus, Nama Sankirtana. Porque na verdade nessa Kali Yuga, na era em que a gente vive, não existe nenhuma outra forma de alcançar o Senhor Supremo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Kevalam. In this Kali Yuga, Nam Sankirtan. Nessa Kali Yuga, né, só Nama Sankirtana. Because Lord invested all His potency in His holy names. Porque Deus, ele coloca todas as suas potências nos seus santos nomes. But preaching Nam Sankirtan, this is not the duty of Varnanana Samsundar Krishna or Chaitanya Mahaprabhu. Mas na verdade, pregar, né, o cantar dos santos nomes não é dever de Brajendananda Shyamasundara Krishna e nem de Chaitanya Mahaprabhu. Anusange Nam Sankirtan Karila Prachar. Chaitanya Mahaprabhu, that means Krishna, he appeared in this Kali Yuga, mainly how to release the highest prema of Srimati Radhika. A causa principal, né, do aparecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu nesta Kali Yuga foi porque ele queria saborear o amor divino mais elevado de Srimati Radhika. This thing Sarup Damodar very clearly explained Siradhaya Pranana Mahima Kiduso Banaiva Satyo Jana Madhurma Kiduso Madhya Satkuncha Mad Unmudra Kiduso Vitiluha Tadbhava Samajana Saji Sindhu Sajivarva Sindhu. Then what is the glories of the highest prema of Srimati Radhika? Sarupa Damodar explicou, né, muito bem nesse verso quais foram as razões realmente principais do aparecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então ele queria saber, Krishna estava com essa cobiça, quais são as glórias, ele queria saber qual é a glória do amor de Srimati Radhika. Second, why Srimati Radhika always realizing my of beauty? Segunda coisa que Krishna queria saber, ele queria saber qual é a beleza em mim que Srimati Radhika está sempre saboreando, qual é a doçura que eu tenho que Srimati Radhika sempre saboreia. And when she releases my beauty, sweetness, what kinds of realization come in her heart? E que tipo de realização, de sentimento ela experimenta quando ela saboreia a minha beleza? For this regard, Krishna appeared in this Kali Yuga in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Krishna, he took Srimati Radhika's complexion and her mood. Foi por isso que Krishna apareceu nesta Kali Yuga, né, assumindo a forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, e ele também pegou a cor da pele de Srimati Radhika e também o humor dela. Radhikar bhav kanti churi kori avatir Krishna avatirna hoila gaura rupa dhari. Krishna, he took Srimati Radhika's mood and her complexion and manifested in form of Sachidananda Gaura. Krishna, ele assumiu, né, a forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu tendo
né, ele pegou a cor da pele de Srimati Radhika, compleição e também o humor dela. And Krishnadas Kaviraj, Rasik Sekhar Krishna Parama Karun, Prem Ras Nirjas Korite Asadan, Ragamarge Bhakti Lok Korite Pracharan. Chaitanya Charitamrita very clearly explained why Krishna has come in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaur Hari. No Chaitanya Charitamrita se explica claramente por que Krishna apareceu em Kali Yuga na forma do Senhor Satinandana Gaura Hari. Because Krishna is called Rasik, who is very expert to release the mellows in the heart from the heart of Srimati Radhika. Porque Krishna ele é muito Rasik, ele é muito perito em saborear as doçuras do coração de Srimati Radhika. So Krishna is called Rasika and Karun is very so much compassion to the others. E ao mesmo tempo que ele é Rasik, ele é muito Karuna, ele tem muita compaixão pelos demais. So Prem Rasa Nirjas Karita Asadan. So Krishna, he appeared in this Kali Yuga how to release the essence of prema. Então Krishna apareceu nesta Kali Yuga porque ele queria saborear a essência do prema. So Rasik Sekhar Krishna Parama Karun. Prem Rasa Nirjas Karita Asadan. A Rag Marke Bhakti Lok Karita Pracharan. Then he also preached Rag Marke, especially Braj, Brajavasis, they are moved. E ao mesmo tempo também ele pregou Raga Bhakti, né? Como que é o humor dos Brajavasis. Because whole world completely absorbed with Vidhi Marga, Vaikuntha Bhav. Porque o mundo inteiro está sempre só absorto em Vidhi Marga, né? Que é o humor de Vaikuntha. People completely forget about the mood of Brajavasis. As pessoas se esqueceram completamente do humor dos Brajavasis. So Krishna is thinking, in this way, I will also preach the spontaneous mood of Braj towards Krishna. Então, Krishna estava pensando, então eu também vou pregar sobre como que é o humor espontâneo, né, que os Brajavasis têm de amor por Krishna. Brajavasis, they have spontaneous love and affection with Krishna. So they are called Ragatmik Jan. Os Brajavasis eles têm amor e afeição espontâneos por Krishna. E assim eles são chamados de Ragatmik Jan. Because they are eternal asset of Krishna. Krishna Nitya Parikar. Nanda, Jashoda, Subal, Siddham and Braj Gopi Radhika, etc. Porque eles são associados eternos de Krishna Nitya Siddha Parikar, como por exemplo Nanda, Jashoda, Lalita, Vishaka e etc. Isti, Sarvasigrago, Paramavishkata, Bhavit, Tanmayato Bhavit Buddhasa, Ragatmika Kadita, Ragatmika Unusita Jasa, Raganuga Uchati. Prabhupada Saipad very clearly explain which called Ragatmik Jan or which called Raganuga. Srila Goswami Padre explica de forma muito clara quem é Ragatmik Jan e quem é Raganuga Jan. Brajavasis, Nanda, Jashoda, Subal, Siddham, they are called Ragatmik Jan. Ragatmik is they have spontaneous love and affection with Krishna in their heart. Os Brajavasis, como Subal, Siddham, Nanda e Jashoda, eles são chamados de Ragatmik Jan. Significa que eles têm esse apego profundo e espontâneo em seus corações. And 24 hours they absorb with Krishna. E eles estão 24 horas por dia absortos em Krishna. Govinda Damodar Madhaveti, Govinda Damodar Madhaveti, Govinda Damodar Madhaveti, Govinda Damodar Madhaveti, Krishna the residents of Braj, 24 hours they absorb with Krishna. Então os Brajavasis, né, os habitantes de Braj, eles estão 24 horas por dia absortos em Krishna. Even when they are milking the cows. Até mesmo quando eles estão ordenhando as vacas. Jadohane abahanane matana pralepa, Prenchai chanadvorudito chanamarjanado, Gayanti chainanurakta dhyavosru kanto, Govinda damodara madhaveti, Govinda damodara madhaveti, Govinda damodara madhaveti. Jadone, when Braj Gopi they are milking the cows, they absorb with Krishna. Como esse verso explica, Jadohane,
Quando as Braja Gopis, elas estão ordenando as vacas, elas estão absortas em Krishna. They are milking the cows. That time they are not use any mridanga kartal, but very beautiful sound coming, rhythm of mridanga and kartal coming. Então, elas estão tirando leite da vaca e elas não estão assim tocando instrumentos como mridanga e kartal. Mas esse movimento delas, enfim, tem um ritmo que soa igualzinho da mridanga e da kartal. You cannot imagine when they are milking the cows, then jim, jim. Vocês não imaginam como que é. Tipo, quando elas tiram leite da vaca, faz um som assim como o da meridanga. And when they're grinding the grains, then wheat or others, E quando elas estão moendo grãos, como por exemplo o trigo, then that time also chanting Govinda Damo Govinda Damo the baby and patting the baby back. Então quando elas estão moendo os grãos, elas também estão absortas em Krishna, cantando. E também quando os bebês estão chorando, elas estão calmando os bebês, batendo nas costas deles, assim, dando tapinhas e cantando. Oh my baby, don't cry. Elas dizem, Romat, bebezinho, não chore. There are two qualifications. Stay Sarvasikaraka and Param Avistaka. Just spontaneous love and affection with Krishna according to their own rag. That's the Sattva Vatsalama. Keep attachment. Então, os Brajabasis, existem dois sintomas dos Brajabasis. Né? Primeiro, Stesarasika Raga significa que eles vão, cada um deles vai estar sempre absorto em Krishna de acordo com a sua raga específica. And Param Avista, they completely absorbed 24 hours absorbed to Krishna. Então, e de acordo com a sua própria raga, como Dasa Saga, assim por diante. E Paramavista Tabavet significa que eles estão 24 horas por dia totalmente absortos em Krishna. And they are always eagerness and how to always meet with Krishna. E eles estão sempre muito ávidos, desejosos de se encontrarem com Krishna. That is called Sanskrit word, that is Utkantha. Utkantha and Avesh. Então a palavra em sânscrito para isso é Utkantha e também Avesh. So I am saying this is the symptom of Brajavasi, those who are eternally associated with Krishna. Krishna Nitya Parikar. Então esses são os sintomas dos Brajabasis, aqueles que são associados eternos de Krishna. Krishna Nitya Parikar. Subal Siddham always absorbed to Krishna. And with their Parikar, Sakha Bhav, friendship mood. Subal Shridam estão sempre absortos em Krishna, com esse amor de amizade que eles têm, Sakha Bhav. And Nanda Jasoda, they always absorbed with Krishna with their parental mood, Vatsalya Bhav. E Jananda e Jashoda estão sempre absortos em Krishna com o amor de pai e mãe de Krishna, Vatsalya Bhav. Se absorvem em Krishna com o amor conjugal delas, Madhurya Bhav. Understand? That in Krishna is my beloved. Love and beloved, this mood only absorbed. Elas estão sempre absortas nesse humor, né? De Krishna é meu amado. So Chaitanya Mahaprabhu, he appeared also these things. In this verse, it's plain. The Chaitanya Mahaprabhu, he thinking, in this way, I can preach Braj Bhav. E nesse verso explica então que Mahaprabhu, quando ele veio, ele também pensou assim, eu posso pregar então Braja Bhav. So saying, Vaikuntha Adi nahi jesab rasero vichar. Even this types of lila, but not Vaikuntha, not Ajodha, Dwarka, Vaikuntha. Only Guru Vrindavan. E esse tipo de lila não acontece nem a Ajodhya, Mathura, Dwaraka, em Vaikuntha, só acontece em Vrindavana. Sakha sakha bhave kare skandya arohan. Tumi kon baralok, ami tumi sama. In Braj, Subal Siddham, how they are friendship with Krishna. Em Braj, como Subal e Siddham, eles têm tanta amizade com Krishna, são muito amigos de Krishna. Sometimes they give their own remnants to Krishna. E às vezes eles dão os próprios restos da comida deles para Krishna. In Vaikuntha,
no one can give their remnants to Lord Narayana or Ramchandra or in Dwarka. Em Vaikuntha, ninguém pode dar seus remanentes para o Senhor Narayana. E também em Ayodhya, ninguém dá seus remanentes para o Senhor Rama. Em Dwarkapuri também ninguém dá os remanentes para Krishna. Why? They have opulence mood. Oh, he is Bhagavan. Por quê? Porque eles pensam nesse amor de opulência, né? Yeah? Ele é Deus, ele é Bhagavan. And so even Sita Devi, she would not give her remnants to Ramchandra because he said Ramchandra is Bhagavan. Até mesmo Sita Devi não daria os remanentes dela para o Senhor Ramchandra, porque ela pensa, Ramchandra, ele é Deus, ele é Bhagavan. Even in Dwarkapuri, Rukmini Satyabhama, they are very close to Krishna, the consort of Lord Krishna, but they will not give their remnants to Krishna. Até mesmo em Dwarkapuri, né, Rukmini e Satyabhama, as esposas deles são muito próximas de Krishna, mas elas não também dão o resto da comida delas para Krishna. But in Vrindavan, Subal Sudam, just they eating half portion of Rasgulla and half portion feeding to Krishna. Mas já em Vrindavan, no Subal Sudam, o que eles fazem? Eles pegam a rasagula, o doce, comem metade do docinho da rasagula e dão outra metade para Krishna. They bring some very nice fruits, and half eating and half also feeding to Krishna. Então, se eles comem uma fruta bem gostosa, eles comem metade da fruta e dão a outra metade para Krishna. And sometimes they also joke with Krishna. E às vezes também zombam, né? Fazem troça com Krishna. Siddham told, my mother sent very nice, beautiful Rasgulla. O Subal, ele falou assim, minha mãe mandou uma rasagula muito deliciosa. So I feed to you. Então, eu vou dar para você, Krishna, comer. Then Krishna told, okay. But Subal he told, first to close your eyes. Aí Krishna falou, tá bom então. Mas Subal falou, mas primeiro fecha os olhos. Then Krishna closed his eyes and also told, you open his mind, I will feed you. Aí Krishna fechou os olhos. Aí o Subal falou, abra a boca que eu vou dar para você a comida. Then all the friends, they took all the Rasgulla. Aí Krishna de olhos fechados, o que os amigos de Krishna fizeram? Comeram todas as rasagulas. And Krishna opened his mouth, still Subal he did not give. Então Krishna estava de olhos fechados, boca aberta, mas os amigos não deram nada para ele comer. When all Rasgulla finished, then Subal put one flower in the mouth of Krishna. E aí, quando todas as rasagulas já tinham acabado, aí Subal foi e botou uma flor na boca de Krishna. Then Krishna opened his mouth, opened his eyes. Aí Krishna abriu os olhos. Hey, what is the Rasgulla? Ele, cadê as rasagulas todas? Then they told, you know, you close your eyes, that one demon came. Aí eles falam assim, você não sabe o que aconteceu? Quando você fechou os olhos, veio um demônio aqui. Demon? Yes. Krishna falou, um demônio? É, foi um demônio. And that demon, he ate all Rasgulla. E esse demônio veio e comeu todas as rasagulas que estavam aqui. Then Krishna became very I will kill that demon. Where is that demon? Aí Krishna ficou muito bravo. Eu vou matar esse demônio. Vou matar. That time, Subal told, do you know? Then Krishna again asked, what is the name of the demon? Ah, tá. Aí Krishna perguntou, cadê o demônio? Aí ele ainda perguntou assim, qual é o nome desse demônio? That time Subal told, that name is called Lobhasura. Aí Subal falou, ó, o nome do demônio é Lobhasura. The demon of greed. Ou seja, o demônio da cobiça. Lobhasura, Lob, means greed. Lobo significa cobiça, Then, ganância. where is that Lobhasura? Aí Krishna perguntou, cadê esse Lobhasura? Oh, now Lobhasura hiding in our stomach. Aí os amigos falaram, agora esse Lobhasura, esse demônio da cobiça está escondido bem na nossa barriga, no nosso estômago. In this way, Krishna released the Sakkharaj from his and friend Subal. Então é assim, Krishna saboreia essa sakharos, esse humor de amizade, né, dos seus amigos. So for this reason, Krishna Das Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamrita Sakha Sakkam Have Kare Skam Dharva. And in this way, Subal Siddhant sometimes climbed in the shoulder of Krishna. Então, é como o Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica, né, que às vezes Subal Siddhama eles sobem no ombro de Krishna. And they give their own food dust on the head of Krishna. E eles pegam a própria poeira do pé dele e botam em Krishna. Dos pés deles e botam em Krishna. In Vaikuntha, in Ayodhya, Dwarka, no one give their food dust and charandhuli to Lord. Em Ayodhya, Dwarka, Mathura, Vaikuntha, ninguém pega assim a poeira do seu próprio pé e bota em Krishna. Ninguém faz isso. Once Krishna in Dwarkapuri, he became very sick, high fever. Então um dia em Dwarkapuri, Krishna estava muito doente, com uma febre muito alta. Many doctors came, gave medicine, but Krishna's fever is not going down. Vários médicos vieram, tentaram tratar Krishna, curá-lo, mas a febre dele não diminuía, né? Aumentava. Then all Brajavasis mind will be disturbed. What will do? How Krishna will be free from fever? E aí, né, todos ficaram preocupados, né? Como que Krishna vai se
né, se curar dessa febre. Then Krishna told, and if anybody will give their foot dust on my head, then my fever will go down. Someone? If anybody, someone. E aí Krishna falou, se qualquer pessoa der a poeira dos pés dela e colocar na minha cabeça, aí essa minha febre vai passar. But in Dwarakapuri, who will give? Mas quem em Dwarikapuri vai dar a poeira do pé para botar na cabeça de Krishna? Then Narada asked to all the residents of Dwarka, give your foot dust to Krishna. Aí Narada Rishi pediu para todos os habitantes de Dwarika, deem, por favor, deem a poeira dos seus pés. Even Narada asked to Rukmini Satyabhama, their wife of Krishna. Até mesmo Narada Rishi pediu para Rukmini e Satyabhama, né, elas são as esposas de Krishna. But Rukmini Satyabhama, how possible our foot dust will give our husband Krishna? They will go ahead. Mas Rukmini e Satyabhama falam, como que a gente pode botar a poeira dos nossos pés sobre a cabeça de Krishna? Né? A gente vai pro inferno se a gente fizer isso. Then Krishna came in Vrindavan. Aí Narada Rishi foi até Vrindavana. Then all Brajavasi asked about Krishna's health. E aí todos os Brajavasis lhe perguntaram sobre como estava a saúde de Krishna. Understand? Especially Radha Lalita, they asked to Narada, how is our beloved Govinda? Radha, Lalita, Vishaka perguntaram para Narada Rishi, como que está o nosso amado Govinda? Then Krishna told, look, now Krishna is sick, he's high fever. Aí Narada Rishi disse, ó, Krishna agora está doente, ele está com uma febre muito Then alta. all they cried and told how Krishna will be free from the fever. Aí todas estavam chorando, como que ele faz para Krishna passar essa febre que ele está sentindo? Then Narada told the Gopi, if you give your full dust and throw on the head of Krishna, then Krishna's fever will go down. Aí Narada Rishi falou para ela, se vocês derem a poeira dos pés de vocês para botar na cabeça de Krishna, na hora a febre de Krishna vai passar. And then all the Gopis, they took all the full dust and put in the, what is called, Uttari of Narada Rishi. Here Narada Rishi take out full dust and throw on the head of Krishna. Aí na hora os Gopis pegaram, né, muita poeira dos pés delas, botaram assim no pano de Narada Rishi para ele levar para Krishna. Falaram, ó, Narada, bota essa poeira na cabeça de Krishna. We will go hell or not? We are not thinking. However, Krishna will have. A gente não quer saber se a gente vai para o inferno ou não por And free isso. from the fever. A gente só quer saber como que Krishna pode ficar feliz e sem febre. Then Narada brought that the full dust of the Gopis Aí Narada Rishi foi e trouxe, né, a poeira dos pés das Gopis. and throw on the head of Krishna. Then Krishna's fever going down. E colocou essa poeira na cabeça de Krishna e aí a febre de Krishna passou. Then rest of the dust, full dust of the Gopis and throw one pond. E aí o resto dessa poeira dos pés das Gopis, Narada jogou num lago. And that is in Dwarakapuri, that is called Gopi Talab. E, né, até hoje, desculpa, então esse local é lá em Dwarikapuri que se chama Gopitala. And that is called the tilak. We are putting the tilak. Actually, this is called the full dust of the Gopis. E isso é exatamente essa tílaga que a gente usa, é a poeira dos pés das Gopis. Babaji Sampradaya, they are putting the Radhakunda mud, tilak. Or in our Bhaktivedanta Prabhupada, you know, you have put this tilak. And remember this lila, how Brijvasis go this especially, and they completely, they have, how they have love and affection with Krishna. Remember this. As pessoas da Sampradaya dos Babajis, eles usam tilaka, que é da lama do Radhakunda. Mas nós, na linha de Bhaktisiddhanta Prabhupada, a gente usa esse tipo de tilaka aqui e a gente se lembra dessa lila, de como que as Gopis, né, tão elevadas, deram a sua poeira dos pés delas para Krishna. Because Baba said, oh, this is the direct Radharani podcast. But Prabhupada said, no. You take, if you want to start Srimati Radhika, then under guidance of Gopis. Gopis Anugutta Vina, you cannot start Srimati Radhika. E aí os babadis, né, do Radhakunda falam, mas essa tilaka sem da lama do Radhakunda diretamente a poeira dos pés de Srimati Radhika. Mas Bhaktisiddhanta Prabhupada falou, não. Mas, sim, ok, mas vocês, falou, não, vocês têm que, para servir a Radharani, vocês devem estar sob a orientação das Gopis. Então por isso a gente usa a poeira dos pés das Gopis. You cannot direct serve to Srimati Radhika. Radhika will not accept your service. Você não pode servir diretamente a Srimati Radhika, e se você tentar, a Srimati Radhika não vai aceitar o seu serviço. Understand? What to do? You have to go to the step by step. You have to shelter lotus feet of Rupa Manjari. Then Rupa Manjari give chance to serve lotus feet of Srimati Radhika. Então você tem que passar por um processo passo a passo, né? Primeiro você tem que saber ligar aos pés de lótus de Rupa Manjari, e aí Rupa Manjari vai te dar a chance de servir a Srimati Radhika. This is actually Siddhanta. Why we are putting this tilak and Gopi tilak.
Gopichandan. Então esse é o Siddhanta, né? A verdade por trás de por que a gente usa esse Gopichandan Tilaka, essa marca, né, feita dessa poeira dos pés das gopis. Because Rupanugatta Bhajan, our bhajan sadharan under guidance of Rupamanjari or Rupa Goswami. Porque a gente faz o Rupanugata Bhajan, a gente faz o Bhajan, né? A adoração a Krishna sob a orientação de Rupa Manjari ou Rupa Goswami. And Krishna will accept your service. If you serve under guidance of Rupa Manjari, then Srimati Radhika, then Krishna. This is our step by step. You cannot direct serve Srimati Radhika. Krishna vai assinar nossos serviços, a gente servir sob a orientação de Rupa Manjari, aí de Srimati Radhika, aí sem servir a Krishna. Srimati Radhika não vai aceitar nosso serviço se a gente tentar servi-la diretamente. So I am saying the actual, I am saying these are that's the Sakha, Vatsalya and Madhurya Bhava. And Gopis, their Bhava is called conjugal highest mood. Então existe, né, Dasa, Sakha, Vatsalya, né, os Bhavas e o amor das gopis, o amor delas é o sentimento mais elevado, que é o conjugal. So for the Krishnadas Kaviraj Goswami step by step explain this way. Vatsalya Bhava, how Nanda Jasoda, they serve to Krishna with their parental mode, Vatsalya. Então por isso Krishnadas Kaviraj Goswami explica passo a passo isso, né? Ele vai falar de Vatsalya Bhava, como que Nanda e Jashoda, né, os pais de Krishna, servem com esse amor de pai, né, e de mãe, amor fraternal e maternal. Mata Mori Putra Bhavi Kare, Tadana Vatsalya. Krishna says, my mother Jashoda, she is thinking, I am her an ordinary baby. And for this regard, mother Jashoda also chastised me. Krishna diz, minha mãe pensa que eu sou um neném comum, por isso que ela me castiga tanto. और माधुर्य प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेदा स्तुति होइते मोर हरे मोर मन Krishna says even the gopis when they did man and used many harsh words I am very happy. E aí Krishna ele mesmo diz, quando as gopis ficam bravas comigo e, né, começam a me tratar mal, etc, usam palavras duras comigo, eu fico muito feliz. What words gopis used to Krishna? Que tipo de palavras que as gopis usam, né, palavras duras que as gopis usam com Krishna? Hey Krishna, you are stupid, nonsense, rascal. Krishna, você é um estúpido, você é um canalha, um patife. Not only this, or you are lampat. Lampat means japichi. E você também é um lamport, significa que você é um libertino. Brahma, Shiva, Narada, they cannot use these words. Brahma, Shiva, Narada, eles não podem falar, não usam esse tipo de palavreado para falar. But when they use these words, then Krishna is very pleased. Mas as gopis, quando usam essas palavras para falar com Krishna, Krishna fica muito feliz. So Krishna told, even Brahma and Shiva, they chanted the Vedas mantra. I am not happy with their Vedas mantra. E aí Krishna fala, até mesmo quando Brahma, Shiva, etc, eles falam os mantras dos Vedas, para mim eu não fico muito feliz, eu não fico feliz com isso. But I am very happy when gopis they use these types of words. Stupid, nonsense. Mas eu fico muito feliz quando as gopis usam esse palavreado para comigo. Quando eles me chamam de estúpido, sem noção, um patife. Because this is what love, prema is the highest prema. Porque, na verdade, o amor delas, esse amor mais elevado, o prema, está dentro dessas palavras. And their love is spontaneous, coming from the inner court of heart. E esse amor delas vem espontaneamente do âmago do coração delas. So for this, they are called the inconceivable loving thirst. Então, por isso que elas têm essa sede insaciável de prema. This types of coming from the inner court of heart. E esse tipo... What? Sorry? These types of prema coming from in their inner court of heart. E esse tipo de amor vem assim espontaneamente no âmago do coração delas. That is called prema mai trishna. Inconceivable loving thirst. Então, How they are loving thirst. Elas têm essa prema maitriz, elas têm essa sede insaciável de amor por Krishna. É uma sede insaciável de amor. So Chaitanya Mahaprabhu and Krishna is thinking, I will preach these types of lila. And then people, they will listen, they will absorb with Braj mood. Então Mahaprabhu falando, eu vou pregar esse tipo de lila, né? Esse tipo de lila eu vou pregar e assim as pessoas podem se absorver no amor de Braj. And in this way I preach Nam Sankirtan. E também dessa forma eu vou pregar também o Nama Sankirtana. Because in this Kali Yuga, only Nam Sankirtan. But in this Nam Sankirtan, I preach Brajvasi's highest mood. Porque nesta Kali Yuga só, né, realmente Nama Sankirtana, mas nesse Nama Sankirtana eu vou pregar o humor mais elevado dos Brajvasis. For the Rupa Goswami Pad, he composed one verse in Vidagdha Madhav Nataka.
Por isso que Srila Rupa Goswami Pada ele compôs verso no seu livro Bidagda Madhav Natakam. Anarpita charing chirad kalinavatirana kalu samarpayat unnatujjala sangsavakti sram hari purata sundar duti kadam sandhirpita sada hidaya kandari spratubha shashi nandana. Rupa Goswami Pada, very humble. He glorified about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami Pada, de forma muito humilde, ele glorifica o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. This is called this word. Maha Vadannata Lord Chaitanya. Because Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is called the embodiment of munificent and E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele é a própria personificação da munificência, generosidade e compaixão. highest frame, which is very, very rare for a Brahma Siva. Now Lord Chaitanya Mahaprabhu, indiscriminately, he distributed to everywhere. E ele é muito magnânimo. Ele está dando esse prêmio, esse amor que é muito elevado e é muito raro de ser obtido, até mesmo por Brahma, Shiva, etc. Mas ele está dando esse prêmio de forma indiscriminada para todos. Chaitanya Mahaprabhu, he did not come every Kali Yuga. E não é em toda Kali Yuga que Mahaprabhu vem. One day of a Brahma. Só acontece a cada uma vez a And cada the dia de end Brahma. of Dapar Yuga. E lá no final da Dwapara Yuga, With Dapar Yuga, Krishna comes. And that, in the beginning of the Kali Yuga, same Krishna, he comes in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. quando, né, uma vez a cada dia de Brahma, quando no final da Dwapara Yuga Krishna aparece, o mesmo Krishna aparece depois no início da Kali Yuga na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. One day of Brahma means is what? One day of Brahma means 100 Chaturjuga, Saptatirtha Dapar. In this way, 1000 Brahma. Então, o que significa um dia de Brahma? Significa 1000 Chaturyugas, ou seja, 1000 ciclos de Satateta, Dwapara e Kali, Saptatirtha Dapar Kali. das 4 eras. And in the Dapar, and 1000, and the end of Dapar Yuga, then Krishna comes, Vaidyanatha Samsundar, he comes. Então, nesse ciclo de 1000 Dwapara Yugas que tem num dia de Brahma, num desses dias, no final desses dias, Brajanananda chama Sundar, ele vem para esse mundo. Then Krishna departed from this matter, then Kali Yuga comes. E aí, quando Krishna parte do mundo material, começa a Kali Yuga. So in the beginning of the Kali Yuga, same Krishna again comes in the form of Sachinandana Gaura. Aí no começo da Kali Yuga, esse mesmo Krishna ele vem na forma do Senhor Satyanandana Gaura. And that time Sachinandana Gaura, he distributed this highest frame, Braja frame to it. E aí nesse momento o Senhor Mahaprabhu ele distribui esse prêmio mais elevado para todos. So for this regard, Goswami, Anarpita charing chirag, not repitam. Chirakal nahi ami dehi Krishna premadan. Every yuga I did not distribute this frame. Only one day of Brahma I come. And that time I distributed. Por isso que nesse verso diz, né, Mahaprabhu está falando isso. É que na verdade esse prêmio, não é em toda a Kali Yuga que eu dou esse prêmio eu só dou uma vez a cada dia de Brahma. And especially this Kali is called Dhanna Kali also. Que eu dou esse prêmio mais elevado. E particularmente esta era em que vivemos, esta Kali Yuga, chama-se Dhanya Kali. In this Dhanna Kali, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he distributed this frame. Então nesta Dhanya Kali, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu distribuiu esse prêmio. He did not discriminate who is qualified or who is unqualified. E ele não estava fazendo nenhuma discriminação de quem é qualificado ou quem não é qualificado. Understand? What is the qualification to practice bhakti? Entendem? Qual é a qualificação para praticar Bhakti? If you go karma, gyan, yoga, tapasya, need many qualifications. Se você for querer para praticar Karma, Jnana, Yoga, Tapasya, vai ser preciso que você tenha muitas qualificações. If you want to saddha, veda, dhan, reading the Vedas, you need many qualifications. Por exemplo, se você quiser ler os Vedas, você precisa ter muitas qualificações para isso. If you want to read Vedas, you have to need Sanskrit knowledge. Por exemplo, se você quiser aprender a ler os Vedas, você precisa ter conhecimento do sânscrito. And without Sanskrit knowledge, you cannot read the Vedas. Sem conhecimento do sânscrito, você não pode ler os Vedas. About 10 or 15 years, you have to go to the school, Sanskrit college. Por 10 ou 15 Then anos. you will be qualified to read Vedas. Então, se por 10 ou 15 anos você estudar sânscrito numa faculdade ou enfim, numa escola de sânscrito, aí sim você depois disso vai ser capaz de ler os Vedas. But if you practice bhakti, what is the qualification of bhakti? Mas se você quiser praticar Bhakti, qual a qualificação que você precisa ter? You know? Sabe? Who is qualified to practice bhakti? Quem é qualificado para praticar Bhakti? Any evidence? Shastra? Alguém tem alguma evidência das escrituras que comprova isso? Who can say? Quem pode falar? Shraddha. Shraddhavan Jan Han Bhakti Adhikari. Chaitanya Chaitanya. Who has Shraddha, faith, then he is qualified to practice bhakti. Então, a qualificação para Bhakti está comprovada no Chaitanya Charitamrita,
Shraddha. Shraddhavanjana. Aquela pessoa que tem fé, ela é qualificada para praticar Bhakti, serviço devocional. Bhakti not depend on you any qualifications. How much your knowledge, what kinds of your certificate, diploma. No. Bhakti não depende de nada, não depende de quanto conhecimento você tem, de quantos diplomas você tem, não depende de nada disso. So Chaitanya Chaitanya Shraddhavan Jan Hon Bhakti Adhikari. You remember this word. Who has Shraddha and he is qualified to practice Bhakti. Então está no Chaitanya Charitamrita, então você deve se lembrar desse verso. Shraddhavan Jan Hon Bhakti Adhikari. Então aquela pessoa que tem Shraddha, fé, ela é qualificada para praticar Bhakti. And what is Shraddha? Just you think, if I perform bhajan to Krishna, then my life will be successful. Então, o que é Shraddha? O que é essa fé? Você deve simplesmente pensar, se eu fizer bhajan para Krishna, a minha vida será bem sucedida. Krishna Das Kaviraj Chaitanya very clearly explained the definition about faith, Shraddha. E no Chaitanya Charitamrita, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami, ele explica de forma muito simples qual é a definição de fé. Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita. Saddha Sabde Viswas Kai Sudhira Nischay Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita. Saddha means this. If I perform bhajan to Krishna, then my life will be successful. No need to practice others, karma, gyan, yoga, tapasya, nothing. Just Kali Yuga, what is Shraddha? What is Bhakti? Bhakti Yoga. Kali Yuga Bhakti Yoga is very easy. Harinam. Então, nessa definição de Shraddha, se explica que nesse verso, Shraddha Shabde fala que fé é quando você tem essa convicção de que se eu fizer bhajan sadhana para Krishna, minha vida será bem sucedida. Eu não preciso praticar karma, jnana, yoga, tapasya, etc. E em Kali Yuga, o que é essa Bhakti Yoga? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is Bhakti, simple Bhakti Yoga. Então isso, né, o cantar dos santos nomes é, de forma simples, é Bhakti Yoga. And precisely Lord Chaitanya Mahaprabhu, he invested all his potency in his holy name. Especialmente o Senhor, Deus, Chaitanya Mahaprabhu, ele colocou toda a potência dele, investiu as potências dele nos santos nomes. Nam namakari bahuda nijasarva sakti stravita nimitta smarana nakalo etadrisi tava kripa bhagavan namoki durdaiva mehadesha nanu 6th second verse. Lord invested all his sakti in his holy name. Hari se bada, Hari ka naam. Holy name is higher than Sri Hari. Como explica o segundo verso do Shikshastra, como que o Senhor, o Supremo Deus, colocou toda a potência dele nos santos nomes. E que os santos nomes é mais elevado, é superior até mesmo a Deus. Everybody can chant holy name. There are no discrimination, caste, race. Anybody can chant. Não existe nenhum tipo de discriminação, né, para cantar os santos nomes. Todos podem cantar. Não deve se levar em consideração casta ou raça, não tem nada disso. Vedas sometimes explain, no, you have to take birth in Brahman family. Then you will be qualified to read Vedas. Então tem algumas partes no Veda, o Veda às vezes diz, para você ser qualificado para ler os Vedas, você tem que nascer numa família de Brahmanas. If you have to take birth in Brahman family, then you will worship to Vishnu. There's many places also Em explain. vários locais dos Vedas se diz que para adorar Vishnu, né, que só quando você nasce na família de Brahmanas que você adora ao Senhor Vishnu. Shudra cannot worship. Que um Shudra não poderia adorar. Many places, Upanishad, many slokas. Em vários, né, tem vários shlokas, versos nas Upanishads que falam isso. But chanting holy names, no need rest, caste. You are Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, nothing. Everybody can chant holy names. Mas para cantar santos nomes não tem nada a ver essa questão de casta, de raça, quer você seja um Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, qualquer um pode cantar. And if you chant holy names, you higher than Brahman also. Mas se você cantar os santos nomes, você vai virar mais elevado até mesmo que um Brahman. Aho vata supachadu variyan jat jihagri vartate nama tubhyam. Simon Bhagavad gives it. One who chants holy names, he is higher than Brahmana. Então, como esse verso comprova, aquele que canta os santos nomes é mais elevado até mesmo do que um Brahmana. Understand? Jamana jayate sudra sanskara diju uchate vidat pade bhaved vipra. Brahma janati sarta Brahmana. One who chants holy name Brahmana, Nama Brahma, he is Brahmana. Aquele que canta os santos nomes, né, não uma Brahmana, essa pessoa vai ser mais elevado que um Brahmana. Não, Mas ele é um Brahmana. Das Thakur, though he
born in Mohammedan family, Muslim family. But he is Brahmana, a real Brahmana, perfect Brahmana. Como Srila Haridas Thakur, que apesar de ter nascido numa família de muçulmanos, ele é um verdadeiro Brahmana, o Brahmana mais elevado. He is called the topmost Brahmana. Ele é o Brahmana mais elevado. Because he chanted holy names. Porque ele cantava os santos Bhagavad nomes. gives evidence. No One who Bhagavad- chants holy names, he is higher than Brahmana, Samadhi Brahmana. E no Bhagavad está explicado que aquele que canta os santos nomes é superior até a um Samaveda e Brahmana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately, he distributed the highest fame to everyone. Então assim o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele distribuiu de forma indiscriminada esse prêmio mais elevado para todos. So maybe I will talk later more in my Chaitanya Bhagavad Katha. I will explain the Lord Chaitanya Mahaprabhu's Mahavadannata, the contribution of Lord Chaitanya Mahaprabhu. How Lord Chaitanya is munificent and magnanimous. Então talvez eu vá explicar mais então sobre isso lá no meu Chaitanya Bhagavad Sapta, fala como que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu é tão beneficente e magnânimo. That time Brahmana is the very that time Brahman completely controlled the society. Naquela época os Brahmanas controlavam completamente a sociedade. Understand? That thing only we are Brahman, we can do everything. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he destroyed the Brahman and this how it is called conception and established who is a real Brahman. Entendeu? Os Brahmanas pensavam, só nós somos Brahmanas. E assim eles controlavam a sociedade, mas Mahaprabhu ele acabou com essa concepção e mostrou quem é realmente um Brahman. So who is Brahman? One who chants holy name, he is Brahman. Então quem é um Brahmana? Né? É aquela pessoa que canta os santos nomes. Or who is not chanting holy names, he is called Sudra. E quem não canta os santos nomes, ele é um Shudra. Even you take birth in the Brahman family, if you read Ved, Puran, Upanishad, but if you are not chanting holy names, you are also Sudra. Mesmo que você tenha nascido numa família de Brahmanas, se você não canta os santos nomes, você é um Shudra. This is the evidence in Srimad Bhagavata. Brahma Janati Jati Brahmana. Ahobata Sopachati Variyan. Even the dog eater, Chandal. Dog eater means Chandal. Even the dog eater chants holy names. He is higher than Brahman. E a prova disso está no chamado Bhagavatam, que diz que até mesmo uma pessoa que coma carne de cachorro, um Chandala, se ela cantar os santos nomes, ela vai ser mais elevada que um Brahman. In this way, Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu, he destroyed the Brahmanas conception, established who is the real Brahman, Deva Varnashram Brahman. E assim, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu ele acabou com essa concepção dos Brahmanas que eles pensavam, né? E assim ele estabeleceu realmente quem é um Brahmana e estabeleceu também o Deva Varnashram Brahman. And Lord Chaitanya embraced all the caste race and manifested prayed in their heart. E aí Mahaprabhu ele abraçou todas, né, as castas, as raças e manifestou prema no coração de todos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Because holy name is called sadhan and holy name is called sattva, goal also. Porque os santos nomes eles são tanto sadhana quanto sadhya. Eles são o processo e a meta. Understand? Entende? Gurudev gave you Harinam means what? Gurudev gave you Krishna. Se Gurudeva te deu Harinam, significa que ele te deu o próprio Krishna. You are saying, oh Gurudev, what did you give me? This Neem Mala or Tulsi Mala? Are stupid nonsense? Gurudev gave you Harinam, not Tulsi Mala, not Neem Mala. Mas você fica pensando, ai Gurudeva, o que Gurudeva me deu? Foi uma japa de ninho ou de Tulsi? Ei, seu tolo, seu estúpido, Gurudeva te deu Harinam, isso sim, ele te deu o próprio Krishna. In India, at that time, we have never heard this katha. When you come, Western people are saying, Maharaj gave you what Mala? Oh, Neem Mala, that means Gurudev not give you Harinam. What Gurudev gave you? Na Sometimes Índia, actually, some people are saying, oh, Gurudev gave me Neem Mala. So Neem Mala for that. Gurudev, Harinam or not? na Índia eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. É quando eu vim pro Ocidente, Are Lord Chaitanya Mahaprabhu chanted holy names and made the knots with his clothes. aí quando eu vim pro Ocidente eu ouvi falar sobre isso. As pessoas falam, qual japa que o Maharaj te deu? Foi de ninho ou de Tulsi? Ah, foi de ninho? Ah, então ele não te deu realmente iniciação não. Como assim? Ele te deu Harinam.
Harinam, não tem a ver com isso. Mas o próprio o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele cantava os santos nomes nos nozinhos feito com tecido da roupa. Understand? Nam Diksha, Harinam is powerful. Even chanting Gopal Mantra Ganga. This is true. This is the making the Samandha Gyan. But Holy Name will give praise. That means Guru gave you Harinam and Gurudev gave you everything. So just you chant and realize yourself. Porque o Gopal Mantra e o Kama Gaita, né, a gente canta, muito bom, ele vai dar pra gente Sambandha Gyan, conhecimento do relacionamento. Mas os santos nomes, né, o Mahamantra, ele vai dar prema, amor divino. Então é muito poderoso e a gente tem que cantar para ter essa realização. Gopal Mantra is the same name is there. Krishna, Govinda and Gopijana Balda. Are you chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então no Gopal Mantra, né, tem os mesmos nomes de Krishna, estão presentes no mantra. E a gente também canta o Mahamantra, Hare Krishna. Srila Sanatana Goswami very nicely explained about relationship with Harinam and Mantra, Gopal Mantra. Srila Sanatana Goswami Pada explica de forma muito interessante o relacionamento entre os mantras, Gopal Mantra e etc. And Chaitanya Krishnadas Kaviraj also explained this way. And Mahaprabhu, Kiva Mantra Dila Gosai, Kiva Tarbal, Japite Mantra Korilo Pada, Hasai Nachai Mori Korai Krandam, Yetopoli Nivedinam Guru Racharane. Chaitanya Mahaprabhu asked, yeah, when I received this Nam, Hari Nam, then I completely mad. Then we asked, then everybody told me, oh, you are mad. That time I asked my Gurudev, am I mad? Because when I chant holy names, then my mind already gets disturbed. And dancing, singing, rolling the ground. That time Guru told, no, you received Krishna Prem. This is the symptom of Prem. Então o próprio Mahaprabhu ele falou isso pro seu Guru. Ele falou, ó Gurudeva, quando eu comecei a cantar esse mantra, que tipo de mantra esse Senhor me deu? Quando eu comecei a cantar esse mantra, né, os santos nomes, eu comecei a ficar, né, como um louco, e as pessoas começaram a dizer que eu era doido. Ele é um doido. Gurudeva, eu realmente fiquei doido, eu realmente estou maluco, porque quando eu canto os santos nomes, né, eu fico dançando, cantando, chorando, e aí, será que eu fiquei maluco? Aí Gurudeva diz, não, você recebeu a riqueza de Krishna Prema, isso sim. So try to understand. You read Bhagavatam Amritam, then understand. Harinam is very powerful. Nam Diksha. Então tente entender isso. Se você ler o Brihad Bhagavatam, então você vai entender como que os santos nomes são muito poderosos, né? Nama Diksha. So one is called Nam Diksha and another is called Mantra Diksha. Então uma coisa é Nam Diksha e outra é Mantra Diksha. But Nam Diksha is very powerful. Nama Diksha é algo muito poderoso. Sanatana is if you chant the Gayatri Mantra, only you cross the, what is called, Biroja. Understand? But if you go after Biroja Sadasiva, you enter to Vaikuntha, and that time only Mahamantra. Porque, na verdade, cantando um mantra, você vai alcançar só até o rio Viraja. Mas depois de passar daí, Sadashiva, Lok e etc., você só mesmo Mahamantra. Gopkumar, he received this mantra. Then he chanted Mahamantra, then entered in Vaikuntha. Então, Gopkumar recebeu esse mantra, então ele cantou esse Mahamantra e alcançou Vaikuntha Dham. Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hasi Jasudan Tanaya Prasida Sri Vallavi Jivana Radhika. Hey! Tongue is very restless. Too much itching my tongue. You don't want to stop. Na verdade, minha língua é muito quieta, ela não consegue parar, minha língua fica coçando, eu não consigo parar de falar. Otherwise, you will miss my flight. Mas eu tenho que ir, senão eu vou perder meu voo. Good. Now we take a
Srila Bhaktivedanta Swami Panda Maharaj ki! Again I meet with you 25. Encontro com vocês todos de novo no dia 25 de dezembro. Todos venham. Então todos venham e ouçam Harikata e todos venham para o Chaitanya Bhagavat Satha, lá no sul. No.